paz do Senhor, meus irmãos, que Deus abençoe a vida de vocês. Eu espero que esteja tudo bem aí com cada um. Nós por aqui estamos bem, graças a Deus. E antes de começar a mensagem, eu queria dizer uma coisa. Eu nunca desejei tanto na minha vida que uma mensagem não fosse necessária e que o mínimo de pessoas possível se identificasse com ela. À medida que a gente vai fazendo o esboço, o roteiro das mensagens, é lógico que o Senhor fala antes com a gente. E por mais que eu já tenha passado várias vezes algumas palavras um pouco mais duras, né, um pouco mais pesadas, eu sinto que a de hoje está em um nível um pouquinho acima das outras. Mas, como a gente faz aquilo que Deus manda e a gente fala segundo aquilo que Deus inspira, então vamos lá. Novo Testamento, livro de Atos, no capítulo 2, a partir do verso 36 até o final. Eu vou falar um pouquinho sobre motivos de uma igreja vazia. E a palavra do Senhor diz assim: Assim sendo, que todo Israel fique certo disto: este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. E, ouvindo eles isto, os seus corações ficaram aflitos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, homens irmãos? E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Já que a promessa é para vocês, e para seus filhos, e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar, e com muitas outras palavras isto testificava, e os exortava, dizendo: Sejam salvos desta geração perversa. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. E se dedicavam ao ensino dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum, e vendiam suas terras e seus bens, e repartiam a cada um conforme a sua necessidade. E todos os dias se reuniam no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes adicionava todos os dias aqueles que estavam sendo salvos. Vamos orar. Pai, nós estamos diante de Ti agora, Senhor, ouvindo a Tua palavra, Pai, segundo ela foi inspirada. E eu lhe peço, meu Deus, para que o coração de todos aqueles que estão ouvindo a Tua palavra venham a ser amolecidos, Pai. Para que não haja coração de pedra, Senhor. Para que não hajam escamas nos olhos. Que todos aqueles que ouvirem da Tua palavra, Pai, venham a se identificar com ela de uma maneira positiva, Pai. E que o Senhor esteja moldando as vidas e os corações para fazer de nós, a cada dia, filhos e servos muito mais fiéis e devotados a Ti. Eu oro e agradeço, Pai, porque sei que o Senhor está comigo e está em cada um dos lares, agindo em cada uma das pessoas que está ouvindo. Para a Tua honra e para a Tua glória, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Hoje eu vou fazer um esquema um pouco diferente. Ao invés de ir passando os versículos conforme eu fiz nos outros vídeos, eu vou deixar uma imagem fixa e eu vou completando ela conforme a mensagem for se desenvolvendo.
Eu espero que dessa forma fique um pouco mais dinâmico e que consiga sustentar um pouco mais a atenção. Espero que fique bom, espero os feedbacks de vocês também. Então vamos iniciar pelo final. A gente vai do final dessa passagem e vamos voltando até o início para tentar desenvolver bem esse assunto, que é um pouco quanto delicado. Hoje eu vou falar sobre motivos de uma igreja vazia. Então, para começar, vamos ler o último versículo. E o Senhor lhes adicionava todos os dias aqueles que estavam sendo salvos. De início, a gente tem que entender esse lhes. O Senhor lhes adicionava, mas a quem é esse lhes? A edição Almeida Corrigida e Fiel, ela vem com a palavra igreja ali. Apesar dessa palavra não ter no original, ela reflete muito bem o significado. Ali, de fato, o Senhor está adicionando pessoas à igreja. Não ao templo igreja, mas a nós, os convertidos. Tá? Então, o Senhor estava adicionando à igreja. O Senhor adicionar é algo que independe da vontade humana. Não era pelo agir de uma pessoa em outra pessoa. Não era pelo homem fazendo algo para si mesmo. Não era na força humana. Era na vontade, era no agir, era no poder de Deus. Era Deus que estava incluindo, adicionando aqueles que já estavam sendo salvos dentro da igreja. Mas aqueles que estavam sendo salvos, eles estavam sendo salvos de quê? O verso 40 vai nos responder. Eles estavam sendo salvos de fazer parte dessa geração perversa, de estar incluídos numa geração que seria julgada e condenada por conta das suas atitudes, dos seus pecados e pela falta de arrependimento. E aí nós nos perguntamos, mas como ele estava salvando essas pessoas? E a resposta vem no verso 39. Ele fala, a promessa é para todos quantos o Senhor chamar. Essa adição, ela era feita através de uma promessa. E qual era essa promessa? Ela é revelada no verso 38. Na verdade, são duas. Né? Dentro de uma só, são duas. Ele vai dizer que a promessa do perdão dos pecados e a promessa do dom do Espírito Santo. E o que é esse dom? A Bíblia nos diz, em Romanos, no capítulo 6, no verso 23, que o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então ele está se referindo àqueles que estavam sendo salvos. E a quem é oferecida essa promessa? A todos quantos o Senhor chamar. Mas quantos são esses chamados? Mateus, capítulo 22, no verso 14, vai nos dizer que muitos são chamados, mas que somente poucos são escolhidos. E quem são, então, esses escolhidos? São os que passam em dois requisitos. Aqueles que se afligiram, assim como está escrito no livro de Tiago, no capítulo 4, no verso 9 e 10. Afligi-vos, lamentai e chorai, e converta-se o vosso riso em choro e a vossa alegria em tristeza. Ele fala a respeito do pecado. Então, qual a atitude que você deve ter em relação a esse pecado? O de não se conformar, o de não se alegrar com o pecado, o de não ser leviano, achar que está tudo bem em pecar. Lidar com o pecado como ele deve ser lidado, como uma ofensa a Deus, como um desvio da conduta correta estabelecida por Deus, como uma falha, um erro, como algo que não deve ser tolerado por você mesmo, algo que afeta o seu relacionamento com Deus. Deve ser lidado com lamento e choro. E isso é antes de tudo. Isso é o tomar conhecimento do seu pecado. Afligi-vos. Lide com o pecado assim como se deve lidar com o pecado. E eles se afligiram justamente pelo segundo ponto,
Eles aceitaram a mensagem, é o que está no verso 41. E que mensagem era essa? Ela começa no verso 36 e ela diz: este Jesus, Deus o fez Senhor e Cristo. Ou seja, fora dele não há chamado, não há mensagem, não há perdão. Tudo o que se faz é feito em Cristo. A mensagem revela o teor de Cristo, o sacrifício de Cristo, a obra de salvação, o plano de salvação que Deus arquitetou desde a fundação do mundo. A mensagem se completa no verso 38, quando ele diz: arrependam-se. Esse arrependimento está intimamente ligado ao versículo de Tiago que a gente leu. Ao fato de se afligir, de lamentar, de chorar. Isso é arrependimento. O arrependimento está ligado justamente à aflição. E esses que se afligiram e aceitaram a mensagem e se arrependeram foram batizados, que é justamente a consequência daqueles que aceitam a mensagem. Isso é obediência. Pedro dizia que eles tinham que aceitar a mensagem e ser batizados. Eles aceitaram a mensagem, eles se arrependeram e então fizeram aquilo que Pedro disse que haveria de ser feito, que tinha que ser feito. Eles se batizaram. Eles não só ouviram, mas eles também obedeceram. E com isso estavam sendo salvos. Assim como Jesus, em obediência ao plano de salvação de Deus Pai, veio para a terra e morreu, assim, pela obediência daqueles que aceitam a mensagem da cruz, o plano de salvação se completa. Mas há um porém com tudo isso. Para que tudo isso aconteça, essa mensagem tem que ser ouvida. E como ouvirão, se não há quem pregue? Como nós queremos que Deus adicione pessoas à nossa igreja, se nós não falamos de Deus a elas? E eu não estou falando de púlpito, porque não tem faltado mensagem a vocês, mesmo na quarentena. Eu estou falando de todos os membros falando de Deus para as pessoas que conhecem. Eu estou falando das pessoas colocando Jesus como solução na vida de quem não conhece Jesus. Do povo tirando o preconceito que as pessoas do mundo têm em relação ao Senhor e a sua mensagem. As pessoas estão morrendo sem conhecer a Deus, porque você não tem passado a mensagem. O primeiro motivo de uma igreja vazia é porque os membros desta igreja não estão falando de Deus aos do mundo. E eu não estou falando do templo, até porque está fechado. Eu estou falando do corpo de Cristo. Nós, como templo do Espírito, família de Deus, estamos cada vez mais vazios. O que vemos são as igrejas infladas por mensagens materialistas e a gente olha para isso e se pergunta o porquê. E o porquê é que a gente não está fazendo a nossa parte. Aqueles que aceitam a mensagem, aceitam pela fé, e a fé vem pelo ouvir. E como essas pessoas vão ouvir se não tem quem fale de Deus a elas? E só existem dois motivos para você não falar da mensagem para as pessoas do mundo. Ou você acha que não é urgente, ou você acha que não é importante. Ambas as formas indicam falta de fé. Tanto falta de fé na mensagem, quanto falta de fé no Deus dessa mensagem. E isso é extremamente preocupante, porque a salvação é feita pela aceitação da mensagem. E porque a mesma fé que faz com que você passe essa mensagem adiante é a mesma fé que te salva. Se não tem fé para passar a mensagem adiante para os outros, vai faltar fé para a sua salvação também. E tem gente perecendo porque falta coragem para um povo que diz que é filho do Altíssimo em espalhar a palavra desse Deus. E aí sabe o que as pessoas usam como desculpa? Ah, mas ninguém chegou em mim para eu falar. E você precisa de um comunicado oficial? Você quer o quê? Quer uma carta com firma reconhecida? Um monte de gente cheia de dificuldade embaixo do seu nariz. E você só ignora.
Ah, mas eu não sou pastor. E daí? O ID não foi para o pastor apenas. Foi para todo aquele que é discípulo, todo aquele que crê. Ah, mas eu não sei explicar. Mas se pedir para você explicar a vida do vizinho, você sabe até os detalhes. Se pedir para explicar a história do filme que você mais gosta, você sabe até as falas. Você sabe as músicas. Se pedir a escalação do seu time do coração de 20 anos atrás, você sabe até os números. Se pedir para falar da novela, não escapa o nome de um personagem sequer. Se pedir para falar a respeito da pessoa que você gosta, você sabe até o número que ela calça. Mas para falar de Jesus não sabe. E sabe por que não sabe? Porque não interessa saber. É mais fácil jogar a responsabilidade para o pastor, para o líder, para qualquer um, do que assumir essa responsabilidade. Mas aí outros vão dizer, mas eu não tenho tempo. Tempo é questão de prioridade. Se você não tem tempo para ser cristão, então não seja. Ah, irmão, mas a pessoa não merece. Você não sabe o que ela fez para mim. E nem quero saber. Ela pode não merecer, mas você também não merecia. Se fosse por merecimento, meu querido, tanto essa pessoa quanto você iam ter o mesmo destino. Você foi salvo para espalhar a mensagem da salvação, não importa para quem seja. Deus está pouco se lixando para suas desavenças pessoais. Vai e prega a palavra. Ah, mas eu tenho vergonha. Você tinha que ter vergonha é do que você faz quando ninguém está vendo. Você tinha que ter vergonha é do seu pecado. Você tinha que ter vergonha é de não servir direito a Deus. Você tinha que ter vergonha é de mentir, de enganar, de reclamar, de cobiçar. Isso você tem que ter vergonha. Não de anunciar a palavra daquele que te deu a oportunidade de ser salvo dessas coisas. Seja lá qual for a sua desculpa, pare e vai obedecer. E os que aceitavam essa palavra que tinham sido pregada a eles, se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Nós podemos ver isso no verso 42. E qual era esse ensino? A continuação do versículo vai dizer, era a comunhão. E o que é comunhão? É só mandar mensagem no WhatsApp? É só se comunicar com a pessoa? É só perguntar se ela está bem ou não? De forma nenhuma. Até porque muitos só fazem isso por pura obrigação. Para não ficar com a consciência pesada, para não ficar sendo cobrado, para parecer que é uma pessoa legal, que ela se importa. Mas nada disso é comunhão. Comunhão, no original koinonia, literalmente parceria. Comunhão é participar da vida do outro. Comunhão é contato frequente, é intimidade, é dia a dia. Resumindo, comunhão é atentar às necessidades. No capítulo 5 de Gálatas a gente vai ler assim, sirvam uns aos outros mediante o amor. A comunhão é exercício do amor, é servir aos outros. O segundo motivo de uma igreja vazia é porque os seus membros não estão servindo aos outros. Se a tua igreja anda vazia, se a tua igreja não tem Deus adicionando pessoas a ela, pare e pense se os membros dessa igreja, inclusive você, não estão negligenciando o serviço. Tem uma frase conhecida de um famoso indiano, conhecido como Mahatma Gandhi, que diz assim, quem não vive para servir, não serve para viver. E aqui, eu estou falando não é só de servir os irmãos da mesma igreja, não, mas aos do mundo também, principalmente a esses que não conhecem a mensagem. E então você vai se perguntar, mas como que eu faço para servir? O restante do versículo 42 vai explicar as duas formas básicas. O partir do pão, ou seja, a ajuda material, e com as orações, ou seja, ajuda espiritual. Se assim que eles aceitavam a mensagem, já se dedicavam a aprender com os apóstolos, conforme iam aprendendo, já iam colocando em prática.
Lucas, que foi quem fez o livro de Atos, começa a falar das práticas dos convertidos. No verso 44, fala que eles estavam unidos e tinham tudo em comum. A palavra comum aqui, ela tem a mesma raiz da palavra comunhão. Quando fala que eles tinham tudo em comum, significava que tudo entre eles era compartilhado. Não existia nada particular, era tudo público, era tudo comunitário. Era o que a gente podia chamar de sociedade ideal, totalmente desapegada de bens materiais. Para servir aos outros, nós temos que nos desapegar daquilo que é deste mundo e nos apegarmos àquilo que vem do mundo espiritual. No versículo seguinte, vai falar sobre a atenção às necessidades das pessoas. Era assim que eles serviam uns aos outros, em amor, até porque a definição de amor é vínculo. Se não tiver vínculo, se não tiver unidade, não tem amor. E se não tem amor, não tem Deus. E se não tem Deus, não tem salvação. E se não tem salvação, todo mundo está condenado a uma eternidade de sofrimento. A sua salvação depende do seu servir. A forma com que eles viviam é a forma que a gente entende que vai ser o céu. Não tem necessidade, não tem particular, todo mundo vive em unidade. Eles estavam fazendo o céu na terra. Eles queriam tanto isso. Eles tinham tanta fé nisso que eles estavam se esforçando para que isso acontecesse. Isso consistia em eliminar o egoísmo do meio deles, de fazer todo mundo ter o mesmo valor. Isso é justiça. O exercício da piedade e da caridade na sua forma mais plena, mais completa. E no verso 46, ele vai falar sobre o partir do pão novamente. Eles tinham aprendido com os apóstolos e agora eles estavam fazendo. Não ficava só na teoria. O que eles ouviam, eles faziam. Não era só mais uma mensagem de domingo. Era um caminho a seguir. Era uma ordem de Deus. E aí, chegando no verso 47, nós vemos o povo louvando. Ou seja, remetendo à parte espiritual. Além do serviço em relação às coisas materiais, tinha o espiritual também. A parte espiritual relativa às orações. E como que eu consigo servir as pessoas com oração? Com a intercessão. Não existe uma forma mais poderosa de oração do que a intercessão. Mas intercessão de verdade. Não aquela, Pai, abençoa minha família, meus irmãos, meus amigos, amém. Não, intercessão não é só pedir por alguém. Intercessão é tomar as dores das pessoas para si. É uma oração de súplica, só que não é feita em benefício próprio, é feita em benefício de outro. É tão poderosa que Paulo fala em Romanos 8, 26, que é o tipo de oração que o Espírito Santo usa. Eu não sei se você entendeu, mas quando Deus ora, é a intercessão que ele usa. Se você quer realmente entender o que é intercessão, eu quero que você pense na pessoa mais querida na sua vida. Agora, imagina que essa pessoa recebeu um diagnóstico de doença incurável e fatal. Só imagina, uma situação hipotética. Mas imagina como você se sentiria nessa situação. E agora eu pergunto, de que forma você oraria por ela? Com qual afinco você faria essa oração? Por quanto tempo você dedicaria nessa oração? Quais as palavras que você usaria? Até quando que você continuaria orando? Ok, isso é oração de intercessão. Qualquer coisa menos que isso não é intercessão. Agora, eu te pergunto de novo. Você tem intercedido realmente pelas pessoas? Você tem servido em oração aos seus irmãos?
E as pessoas do mundo? É esse tipo de intercessão, de oração que você faz quando você pensa nos perdidos? Quando você pensa nas pessoas em situação de rua, nos enfermos, nos missionários? É esse tipo de oração que você faz? E depois nós nos perguntamos por que as igrejas estão vazias. Elas estão vazias porque você não serve. Estão vazias porque não amamos o nosso próximo como a nós mesmos. Elas estão vazias porque não há amor em quem está do lado de dentro. Elas estão vazias porque nós queremos servir a nós e aos nossos, mas nós não queremos servir ao mundo, aos que não são nossos, aos que não fazem parte da nossa família, aos nossos círculos de amigos. As igrejas estão vazias porque muitas vezes nem aos nossos irmãos nós estamos servindo direito. Pessoas implorando ajuda e você só coloca 2 mãozinhas juntas lá no WhatsApp. Se isso é ser cristão para você, por favor, não seja. E antes de qualquer coisa, a autoridade da palavra de Deus, ela não está em quem fala, mas em quem inspira. A minha vida pode até estar pior do que a sua, eu posso estar fazendo menos do que você, mas se você se encaixa em qualquer uma dessas coisas que eu falei até aqui, ou nas que eu vou falar ainda, você precisa rever a sua conduta. E sabe por que aqueles que aceitavam a mensagem a colocavam em prática? O verso 47 nos explica. Porque eles estavam cheios de temor. Atos capítulo 9, verso 31. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam, ou seja, se enchiam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Aqueles que já me ouviram falando sobre os princípios da palavra de Deus sabem o que é o temor. O temor é reverência. E reverência é não tomar o nome de Deus em vão. É você não dizer que é filho de Deus sem agir de acordo como um filho de Deus agiria. É você resplandecer a luz de Deus por onde quer que você vá. É Deus ser glorificado através de você. Isso é reverência. O quanto você é testemunho vivo da palavra e da fidelidade de Deus. A reverência é o que evita a hipocrisia, o discurso vazio, é o que te impede de ser um fariseu moderno. É o zelo, o cuidado, aquele carinho com as coisas e com o nome do Senhor. Resumindo, reverência é o quanto as pessoas veem Deus em você e por você. A sua vida tem testemunhado da palavra? A sua vida tem sido um testemunho daquilo que você diz acreditar? Ou você é só mais um daqueles que ajuda o mundo a ter preconceito contra os cristãos? A roupa que você veste, a música que você escuta, os lugares que você frequenta, a forma com que você fala, a sua atitude diante das adversidades e diante das coisas erradas, os seus valores, a forma com que você lida com as pessoas e a forma com que você reage às situações do dia a dia. A sua rotina, o jeito que você lida com os seus defeitos e com os defeitos das outras pessoas. As pessoas conseguem olhar para você e dizer que tem algo diferente em você. Elas conseguem identificar que você tem descendência divina? Ou você passa batido no meio da multidão? Se mistura com o mundo sem poder ser distinguido? Acaso as pessoas do mundo, se elas te copiarem, elas estão mais próximas de Deus ou mais longe? Como que as pessoas que te conhecem te descrevem? E essa descrição é boa para a imagem do reino de Deus? E os seus compromissos você tem honrado? Você tem sido pontual neles? Tudo isso diz respeito à reverência. A sua santidade, o seu senso de justiça, a sua lealdade, a sua submissão, o seu contentamento,
a sua gratidão, o seu comportamento e o seu amor. Principalmente o seu amor. Como você espera que as pessoas fiquem na igreja se elas não veem verdade nos membros que estão lá dentro? As pessoas de fora não estão vendo diferença entre elas e o povo da igreja. Elas estão vendo um discurso tão vazio quanto a própria igreja. E nós somos culpados porque estamos nos acomodando. 2 Coríntios capítulo 5, verso 11. Uma vez que sabemos do temor ao Senhor, procuramos persuadir os homens. Você sabe o que significa persuadir aqui? É a mesma palavra usada para fé. É a mesma palavra que significa fé. Assim que tomamos o conhecimento do que é o temor a Deus, nós temos que tomar uma atitude em favor daquelas pessoas que ainda não aceitaram a mensagem, ou talvez que nem tenham ouvido falar dela ainda. Nós temos que fazer com que as pessoas cheguem ao conhecimento da fé e dos seus benefícios. E o quão arriscado é ficar afastado dela. Por mais que a salvação não venha de você, ela passa por você. Ela tem que estar estampada em você. E isso só acontece em pessoas que são tementes a Deus. O terceiro e último motivo de uma igreja vazia é porque os membros desta igreja não estão temendo a Deus como deveriam temer. Deus não vai colocar uma pessoa salva em um ambiente onde a salvação não seja o foco daquele lugar. Porque falar de vitória é maravilhoso, mas falar de arrependimento é necessário. Porque falar de cura é maravilhoso, mas falar de renúncia é necessário. Porque edificar é maravilhoso, mas corrigir é necessário. Porque falar da misericórdia de Deus é maravilhoso, mas falar do julgamento é necessário. E falar que Deus salva é lindo e maravilhoso, mas falar que tem que ter boas obras também é necessário. As igrejas hoje, que só falam da parte que agrada ao coração humano, estão negligenciando a totalidade da mensagem da palavra de Deus. Igrejas que têm medo de perder os membros se falarem a verdade do Evangelho, têm perdido a essência desse Evangelho. Igrejas que têm medo de ficarem vazias se não suavizarem a palavra, estão ficando vazias do Espírito Santo. Igrejas que querem moldar os ensinamentos de acordo com o que os corações enganosos das pessoas querem ouvir, estão sendo moldadas pelo mundo. Igrejas que estão tentando mundanizar suas práticas, fazendo versões gospel do que existe no mundo, estão perdendo a identidade de noiva de Cristo, separada para o noivado. Igrejas que, ao invés de passar o sangue do sacrifício do Cordeiro nos seus batentes espirituais, estão passando notas de dinheiro, envergonhando a mensagem da cruz. Pessoas sem um pingo de reverência ao que verdadeiramente é a obra do Espírito Santo, têm denegrido a imagem da família de Deus, das pessoas realmente preocupadas com as vidas que estão se perdendo. Quando nós não falamos da mensagem, nós estamos falhando conosco mesmo. Quando nós não servimos as pessoas, estamos falhando com os outros. E quando nós não tememos, estamos falhando com Deus. São esses os motivos das igrejas sérias, hoje em dia, estarem tão mirradas. Se queremos crescer, temos que nos atentar a esses fatores. Daí então Deus voltará a adicionar os que vão sendo salvos a nós. Agora, se você não se encaixou em nada do que foi dito aqui, em nenhum desses perfis, glórias a Deus por isso. Permaneça firme, porque é difícil se manter na fé, manter a fé ativa.
É difícil completar essa carreira. É difícil olhar as pessoas no mundo perecendo e você sem ter o que fazer. Mas então faça a sua parte, conscientize a tua igreja, conscientize os membros, os cristãos que você conhece, se conscientize a fazer aquilo que nós temos a obrigação de fazer. O de falar a mensagem de Deus, o de servir aos nossos irmãos e ao de temer ao Senhor. Essa imagem que a gente foi completando ela durante a mensagem, eu vou deixá-la disponível para download. Então não é necessário que você fique anotando tudo, se é que você já não está anotando. Talvez eu devesse ter dito isso no início. Mas eu vou deixar essa imagem para que você possa fazer o download dessa imagem. Então compartilhe a mensagem, não somente a imagem, mas a mensagem. E hoje é dia de Santa Ceia. Eu sei que a mensagem se alongou um pouquinho mais, mas eu espero que ela tenha feito o efeito para o qual ela foi designada, que é o de esclarecer, o de abrir os olhos para as coisas que muitas vezes nós não conseguimos atentar. Abrir os nossos olhos de que muitas vezes nós é que somos o motivo da nossa igreja não evoluir, não crescer, porque nós estamos não impedindo Deus de agir, mas fazendo com que Deus escolha outras igrejas que são mais sérias, que obedecem a esses quesitos, que falam da palavra, que servem muito melhor e que temem muito mais. Que nós possamos estar atentos a essas questões, a esses quesitos, que muitas vezes fazem com que nós nos acomodemos e somente passamos a viver acostumados a uma igreja pequena, achando que Deus quer só uma igreja pequena. Mas não, tem muita pessoa lá fora para que Deus possa acrescentar na nossa igreja. Então, que os nossos olhos abertos hoje pela palavra de Deus venham enxergar a essas pessoas aí fora, para que nós possamos nos melhorar, nós possamos evoluir, nós possamos permitir que Deus aperfeiçoe a obra em nós. Não que Ele precise de permissão, mas que agrade a nós em fazermos a coisa do jeito que deve ser. Nós possamos nos empenhar em fazer aquilo que é o nosso dever, aquilo para o qual nós fomos salvos. Nós somos salvos para fazermos boas obras, para servirmos. Então, que possamos fazer isso com excelência, todos unidos, em um único propósito, em uma única comunhão, como verdadeiros filhos de Deus. Eu vou passar a palavra agora ao pastor Januário, ele vai estar dando a ceia, está conduzindo este momento de ceia, de união. E eu te peço, não deixe de participar. Se você tem fé o suficiente para crer que Jesus é o Filho de Deus, para crer nessa mensagem de que Deus fez desse Jesus Senhor e Cristo, se você tem fé o suficiente para se arrepender e aceitar essas palavras, não deixe de participar da ceia. E que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Graça e paz, meus amados irmãos. Nesse momento, nós estamos preparando para a celebração da ceia do Senhor. Já peço aos amados irmãos nas suas casas que preparem o cálice e o pão, enquanto eu vou ler o texto da Palavra de Deus, que se encontra em 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23, que nos diz assim a palavra do Senhor. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, o partiu e disse: Tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento do meu sangue.
Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão, beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Então, diante da leitura da palavra de Deus, nós vamos participar todos juntos dessa grande festa, a festa do amor, da alegria e da comunhão com o Senhor. Bebamos e comamos todos juntos. Coma do pão e beba do cálice nesse momento. Eu vou orar, encerrando o culto desta noite. E agora que o amor de Deus, o nosso Pai, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seja com a amada Igreja e com todas as igrejas espalhadas no mundo inteiro. São as bênçãos que eu te peço e já te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém.